Olá, meus amigos. Olá, companheiros. Estamos aqui de volta. Mais um vídeo. Dessa vez, não sei, eu não sei bem qual que é a pergunta, mas são duas perguntas que fizeram e eu acho que elas são mais ou menos parecidas. E aí, elas são aqui, ó. Você faz amizade com outros criadores para compartilhar ideias sobre arte de forma mais profunda? Ou então a outra pergunta é: bem, eu gostaria de saber se ter um grupo de amigos relativamente grande, com pelo menos 10 artistas, no nível igual ou superior a você, poderia fazer o seu desenho ficar melhor? Não por comparação, mas pelo incentivo? Então, meio que o tópico como um todo é sobre né, ter amiguinhos artistas. E eu não sei se eu sou uma pessoa muito boa para falar sobre isso, porque no geral, assim como um todo, eu sou muito tipo assim, quando eu vou falar, eu sou introvertido. Não, eu acho que a ideia que passa sobre isso não é exatamente a mesma coisa. Não é que eu sou introvertido do tipo assim, você não sabe lidar em situações que tem muitas pessoas, mas é mais no sentido que interação com pessoas, eu tenho digamos assim, um baixo nível de tolerância para isso. E quando eu digo tolerância, eu fico, a minha cabeça fica cansada. Tipo, final de ano eu fui passar, eu fiquei 2 dias na casa dos pais da minha cunhada, junto com meu irmão. Eu fui lá passar o final de ano. E, tipo, foi muito maneiro. Pessoal muito de boa e tal. Mas quando terminou o negócio, eu já tava assim, eu preciso da minha casa. Minha casa, minha cama, meu quarto, meu desenho. Eu preciso das minhas coisas. Minha energia, ela acaba muito rápida. A minha energia social acaba muito rápido. Então, no geral, eu sou um cara que precisa de pouca interação social. Eu não... tipo, eu gosto de ficar quieto na minha. E mas ao mesmo tempo, eu gosto de conversar sobre arte. Isso é uma coisa que eu curto fazer. Na verdade, se deixar eu estiver falando, às vezes eu falo até demais. E eu acho que pode ser chato, pode encher o saco das pessoas, porque não é um assunto que todo mundo está interessado. Então, você ter amigos que gostam disso, com certeza ajuda. Mas eu vou te falar que meu único, no caso, a minha fonte de interação social, ela é de um canto só. É basicamente, e de interação social que eu digo de arte, né? É um server que eu faço parte, chamado Lead School. Eu entrei ele já tem bons anos, eu acho que já tem uns 4 anos que eu faço parte dele. Não é um servidor muito grande assim, e o pessoal que gerencia ele, eles selecionam muito quem é que pode entrar, porque eles tentam manter um. Porque eu entendo o que eles fazem. As pessoas às vezes acham, tá sendo elitista e tal. Mas não é só questão de ser elitismo. Tipo, você tem que ter o desenho bom o suficiente, não é? É só porque, dependendo do ponto da sua jornada de aprendizado que você tá, você vai falar sobre coisas diferentes, entendeu? Tipo, hoje quando eu posto um desenho nesse servidor para ter um feedback, a pessoa vai me dar um feedback sobre o ritmo do desenho, ou a repetição de às vezes personagens com a repetição para o mesmo ângulo, ou então uma diferença de pequeno, grande, em relação à composição, né, de forma, pequena, grande, média, ou então alguma ideia de storytelling, que tipo, não está passando a sensação que você queria disso, talvez é uma coisa muito mais abstrata do que você vai precisar se você tiver ainda, por exemplo, tentando que aprender anatomia. Você precisa de uma direcionamento muito mais, essa parte aqui está errada. O corpo não faz isso. A sua anatomia aqui da perna tá torta. E esse servidor, ele não é um servidor focado em ensinar, entendeu? Não são professores, são pessoas tentando aprender junto, ou trocar ideia, ou às vezes é só você ter os olhos frescos, né? Você olhar com um olhar fresco para uma imagem, você já tem um entendimento, uma visão que às vezes a pessoa que está olhando aquele negócio ali há 2 dias já não vai enxergar as mesmas coisas. Então, esse servidor ele não, ele tem ele seleciona o nível bem das pessoas que vão entrar nele.
Então eu diria que sim, se você puder ter um grupo de pessoas mais ou menos no seu nível, é bom mesmo. Porque se for uma pessoa muito acima, você vai estar cobrando da pessoa, entendeu? Você vai ter muito que aprender da pessoa e pouco para oferecer. Então aí acaba virando mais um cenário de ensino, assim, entendeu? E isso dá muito trabalho, até porque a arte funciona assim, ó. Você pega um conhecimento básico aqui. Aí você vai e cria em cima desse conhecimento, você cria em cima desse conhecimento, você cria em cima desse conhecimento. Então, você vai colocando um conceito em cima do outro. Então, se eu pegar uma pessoa e quiser tentar ensinar para ela um conceito aqui, e ela estiver aqui, eu vou ter que ensinar todas essas coisas aqui para poder explicar um negócio. Eu vou ter que ensinar muitas etapas até chegar naquilo lá. Então, realmente, encontrar pessoas mais ou menos no seu nível, um pouco acima só, é bom. É melhor do que você tentar achar que vai entrar num grupo que está muito acima de você, porque você vai aprender muito mais, porque dificilmente você vai, porque é difícil, as pessoas não têm muito tempo para ensinar de uma forma complicada, entendeu? Quando você está mais ou menos no nível que os artistas mais ou menos no mesmo nível, você consegue dar uma ideia, dar uma sugestão, sem ter que explicar muitas outras coisas. Você já pega ali na hora, porque vocês dois estão falando mais ou menos a mesma língua. Então, nesse sentido, é bom. Se você encontrar, é bom. Para mim, esse grupo específico fez bem. Mas, ainda assim, quando eu falo que me fez bem, eu não interajo todo santo dia, eu não sou, tipo, mega próximo com ninguém no grupo. É mais um coleguismo ali, entendeu? Não encontro ninguém na vida real, eu não tenho esse tipo de interação. E eu sinto um pouco de falta, eu acho que tem momentos em que seriam bacanas eu ter esse tipo de negócio. É até um dos motivos que eu estou fazendo esses vídeos, é para conversar com pessoas que desenham e que, né, acaba criando algum tipo de comunidade, algum tipo de grupo assim. Mas é uma coisa que eu tenho, tem que ser para mim tem que ser de baixa manutenção, entendeu? Eu acho que se eu tivesse um grupo muito grande, para mim seria difícil. Pode ser que para vocês sejam diferentes, pode ser que vocês projetos sejam melhor, mas no meu caso eu não sei. Eu sinto que eu ia ficar meio desgastado, digamos assim. Mas me ajudou. É, Mas isso depende muito, o que eu vejo nesse negócio, depende muito da forma como você enxerga, como que você enxerga a sua jornada artística, digamos assim. É, eu já vi vários artistas que conversei às vezes, ou ouço falando que lidar com pessoas, conversar com outros artistas, e às vezes até ouvir, né, críticas ao desenho, não críticas tipo, a pessoa falando mal do desenho, mas críticas tipo assim, dá uma olhada aqui e tal, eu acho que poderia ajustar tal e tal coisa. Pessoas têm dificuldade de aceitar críticas e se sente mal. Tipo, às vezes vê um desenho de alguma outra pessoa que ela considera que está muito acima do desenho que ela faz, a pessoa fica meio intimidada ou nossa, eu nunca vou chegar tão longe, eu nunca vou chegar tão alto, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Ou então o desenho, uma arte boa de um outro artista, fazer a pessoa sentir que a arte dela é muito pior, tipo, enxergar mais problemas do que tem de verdade, entende? A pessoa até tem dificuldade de enxergar as qualidades da arte dela. Então isso pode acontecer também. Mas aí depende muito né, da sua forma de enxergar as coisas. É, é, é meio clichê falar isso, tipo assim, não, a gente está aqui para um aprender com o outro, cada um tem o seu tempo, tararau, tipo, a gente ouve isso aí, tipo, é verdade, verdade, verdade. Tipo, é tudo verdade, mas é difícil. Pensa isso. E é difícil mesmo. Às vezes, eu tenho momentos em que às vezes eu olho. Hoje em dia é menos, porque muitas das coisas que eram mais difíceis para mim, eu já tive tempo para absorver certas coisas. Então hoje eu não olho para a arte de outros artistas e falo assim: meu Deus do céu, nunca vou chegar nisso. Eu consigo olhar e falar assim: vai dar muito trabalho, mas eu consigo meio que. olhar para uma coisa e quebrar ela em pedaços e falar, tá, isso aqui
eu não sei fazer tal coisa, então tem que ficar estudando esse aspecto aqui até chegar lá. É como se eu conseguisse pelo menos ver o passo a passo, ou então ver a área em que está me faltando conhecimento em relação a isso ou aquilo. E quando você está no começo do seu aprendizado, você é como se fosse assim, você está começando a subir uma montanha, certo? Então, quando você está lá de baixo, se eu tentar te falar sei lá, 3 montanhas para frente você vai ter um problema, para você vai parecer um problema absurdamente gigante, porque você não terminou de subir a primeira a montanha, entendeu? Então, tem meio que essa facilidade com a arte. À medida que você vai melhorando, vai ficando mais fácil de você melhorar, entendeu? É basicamente isso. No começo tudo é muito difícil, mas à medida que você resolve um problema e você aprende uma coisa, você aprende outra, aprender mais coisas vai ficando mais fácil. Vai sendo menos doloroso, menos difícil, menos puxado você aprender novas coisas. Você perceber o que você não sabe, o que você precisa aprender, é bem mais tranquilo. Depois que você estabelece a base dos seus fundamentos. Assim. Então, a ideia de ter amigos em relação a isso, ter pessoas para você conversar, pode ser boa, mas você tem que ter essa mentalidade de, tipo, não se comparar tanto, talvez, ou se comparar no sentido de, como é que ele fez isso? Deixa eu ver como é que eu faço, entendeu? Mais no sentido positivo, e não olhar muito pelo negativo, porque aí pode fazer mal um pouco, entendeu? Se você se comparar demais, se você se cobrar demais, se você enxergar muito por esse lado do eu nunca vou ser tão bom, o meu não tá tão bom, olha como é que ele já tá lá na frente. E se você ficar também muito sensível a críticas, entendeu? É difícil, mas a gente tem que criar uma certa tolerância aos outros falarem mal do nosso desenho, nossa criação. A gente tem que ter uma certa tolerância a isso, porque senão a gente melhora. Você tem que ter a tolerância suficiente para poder analisar se a crítica que você está recebendo é válida. Entendeu? Porque se você já estiver muito na defensiva sempre, você vai. Você pode desconsiderar críticas que são reais. Assim. Deixa eu ver se eu encontro aqui um desenho que eu quero mostrar que tem uma crítica que eu lembro que eu recebi até hoje e isso mudou muito a forma como eu desenho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Peraí. Aqui, ó. Uma crítica que fizeram a esse desenho meu. Já tem uns 4 ou 5 anos, eu acho, não sei. Mas foi desse servidor que eu faço parte, que eu comentei. E a crítica que a pessoa fez foi a seguinte. Ela falou que porque eu estou mostrando esse desenho, mas no desenho que eu mostrei, que recebeu essa crítica, tinha esse desenho e vários outros. E era em relação a essa curvatura aqui, ó, da boca. Tá vendo? A boca é assim. Você tem aqui a pessoa, né? E aqui tá um negócio e ela faz assim, certo? Ela tem que seguir essa curva do rosto. E a crítica que a pessoa fez sobre esse desenho é que ela faz. Essa aqui parece que ela tá assim, ó. É como se fosse assim. Tá vendo? Como se essa curva fosse muito acentuada aqui, ó. Ela tivesse quase de lado. É quase como se eu estivesse vendo essa boca de perfil. Então, é como se esse ponto aqui, ó, que é o final da boca, tivesse que estar mais aqui. Então, essa boca ia fazer mais assim, entendeu? Ia ser mais aberta, digamos assim. E é verdade, foi uma boa crítica, é real mesmo. Eu percebi que eu tinha esse hábito de fazer, desenhar, pintar as bocas muito mais, com uma angularidade muito maior do que o resto do rosto. Então eu corrigi isso nos meus desenhos, é uma coisa que eu passei a tomar muito cuidado. E ainda hoje eu tomo muito cuidado. Então, boas críticas ao seu desenho, elas existem, assim. E a pessoa que fez essa crítica para mim na época era uma pessoa que, tipo, ela não estava muito acima do meu nível de desenho. Não era uma pessoa que eu considerava que era tipo, caraca, nossa, a pessoa sabe, tá lá na frente. Deixa eu ouvir ela, com certeza que é uma pessoa que claramente está com os skills dela tão extremamente mais lá na frente do que o meu. Não era uma pessoa que está tão claramente melhor. A gente estava mais ou menos ali no mesmo nível. Mas ela estava certa mesmo. O desenho estava. Eu tinha esse hábito ruim mesmo. Então eu já recebi críticas desse tipo. E você tem que ter Você tem que ter humildade para ouvir isso e absorver isso de forma graciosa, sem ficar nervoso, sem se apegar. Não vale muito a pena você se apegar
ao que você está fazendo agora, a esse seu desenho. Esse desenho, o desenho que você faz hoje, ano que vem vai estar melhor, mês que vem vai estar melhor, e em breve você vai olhar para trás e falar, pô, tá tudo uma merda. Não sei por que que eu achava que tava bom nessa época. Então, não tem por que você ficar tão na defensiva em relação ao que você está fazendo. E no geral eu diria que é isso. Eu diria que ter um grupo de pessoas para desenhar junto com você e dividir esse conhecimento, né? Fazer críticas uns aos outros e tal, é importante. É de importante não, eu diria que pode ser bom se você for uma pessoa uma que tem uma forma de receber críticas positiva. Se lidar com críticas é algo positivo para você. Você pode não ser, não tem nada necessariamente errado em relação a isso, porque nem todo mundo né, faz as coisas do mesmo jeito, tal, tem gente que tem mais dificuldade, tudo mais. Então pode não ser o seu caso, você tem que trabalhar nisso, tal. Mas se você não tem isso resolvido ainda, não é uma coisa que você já resolveu dentro de você, talvez ter um grupo pode ser um problema. Ou então seja melhor você trabalhar nisso, né? Mas no que diz respeito à socialização, a socializar, digo, tem um grupo para desenhar, para conhecer pessoas e a coisa mais social da coisa, não de necessariamente evolução artística pessoal, aí depende muito a forma das suas necessidades, digamos, emocionais, assim, de como você o que você sente necessidade de interação com as pessoas e pensar qual o tipo de, por exemplo, eu sei que eu não gostaria de ir para um lugar para desenhar, por exemplo. Se eu tivesse que sair daqui e fazer um curso eu faria um curso durante um curto período, mas eu provavelmente não ia gostar de fazer de tipo ir numa escola, assim, de participar de uma aula regularmente, ou ir num lugar de coworking, né, que eles chamam, que você vai lá e trabalha junto ali, num café, uma coisa assim. Eu não curto muito, não. Eu sou um cara que gosta de ficar mais na minha, assim, no como um todo. Então, mas tem gente que não é assim. Tem gente que gosta tipo assim, quanto mais pessoas tiverem em volta, quanto mais pessoas, tiver gente em volta para ela poder trocar ideia e falar coisas e tal, melhor a pessoa trabalha, melhor a pessoa se sente. Então, isso é muito pessoal. Isso é uma coisa muito depende de cada pessoa, assim. Cada um tem o seu nível de como é que trabalha melhor, entendeu? Isso é muito pessoal para eu poder falar, é bom, é bom, é bom. Para mim, o que funcionou bem é isso, ter um grupo de pessoas com mais ou menos o meu mesmo nível e, e esse grupo ser online em que eu preciso de, digamos, baixa manutenção. Eu não tenho que estar, tipo... Se eu colocar, por exemplo, toda semana nós vamos juntar todo mundo e vamos fazer um grupo de estudos. Eu não vou fazer, eu não vou participar, eu me conheço. Eu sei que eu vou estar enrolado com meus desenhos, ou eu vou preferir desenhar para mim mesmo. Se eu fizer, vai ser só uma coisa mais tipo, eu quero ajudar alguém, ou estou querendo ensinar alguma coisa para alguém, algum colega. Uma coisa mais, eu vou estar fazendo fazendo por algum objetivo, e não porque eu gosto de fazer grupos de estudo o tempo todo. Eu gosto de socialização, mas é mais controlado, mais dentro de um tempo mais restrito, com mais liberdade, assim, uma coisa mais espontânea. Se eu colocar muito todo final de semana fazer isso, eu já percebi que não faço, não tem jeito, eu não vou fazer. Eu não faço mesmo. Eu sou mais na minha, assim. Mas é isso, essas são as minhas experiências. Infelizmente não tem como te dar um- uma, né, uma ideia, tipo, de sólida, assim, né? Faz isso, faz aquilo. Quer que você... Raramente existe esse tipo de opção, de coisa que funciona para todo mundo, assim. Mas, nesse caso, para mim funcionou, essas coisas aí que eu falei funcionaram bem. Se você achar que funcionar para você, vale a pena tentar. Mas, é isso. Esse é o seu vídeo de hoje, gente. Não foi um vídeo muito grande, não. Mas espero que tenha alguma utilidade para vocês. Amanhã estamos aí.
Abraço.